Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E neste final de semana nós vamos estudar aqui comigo, você aqui comigo, eu com você, uma das parábolas mais impactantes da Bíblia, a história do bom samaritano. Jesus estava entre os mestres da lei. Quem conta essa história para nós é Lucas, o médico. No capítulo 10, versículos 25 em diante, um homem da lei que estava ali perto de Jesus perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: O que é que as Sagradas Escrituras dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? E o homem respondeu: Ame o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Eu só vou chegar ao céu se eu digo que eu amo a Jesus, eu também preciso amar o meu próximo. Eu não posso dizer que eu amo a Jesus, que eu sou uma pessoa cristã, mas eu não tenho amor pelo meu próximo. Ou eu não me importo com o sofrimento das outras pessoas, com o sofrimento da minha família, com o sofrimento dos vizinhos, com o sofrimento dos meus amigos, ou com o sofrimento de pessoas que não têm as mesmas coisas que eu tenho, que não são agraciadas da mesma forma como eu sou agraciada por Deus. Elas serão agraciadas por Deus através da nossa pessoa, através de nós mesmos, porque temos um olhar carinhoso por aqueles que sofrem. Jesus continuou depois falando da história do bom samaritano e contou, que um homem foi assaltado e foi deixado quase morto ao lado da estrada, e passou um sacerdote por aquela estrada, viu que o homem estava lá deitado, lá jogado, e nem se importou, foi embora. Sacerdote é aquele que está falando no templo a palavra de Deus. Um sacerdote, portanto, conhece a lei de Deus. Ele deveria ser automático, que quando ele visse o homem lá deitado no chão, fosse ajudar. Mas não foi o que ele fez. Passou reto, foi embora. Depois passou um levita. O que é um levita? Levita é aquele que louva o Senhor na igreja. É as pessoas que cantam no coral, é as pessoas que fazem louvor na igreja, sabe? Aquelas pessoas que tocam teclado, cantam, que tocam violão, guitarra, bateria, aqueles que conduzem o louvor da comunidade. E esse levita passou por ali, viu o homem jogado ali no chão, não se importou, foi embora, não quis nem saber. E de repente aparece o samaritano. E o samaritano era inimigo, porque esse que estava lá deitado era um judeu. Samaritanos e judeus não se davam bem, mas ele não se importou com isso. Foi lá, ajuntou o homem que fora assaltado, colocou em cima do cavalo e levou a uma hospedaria bem próximo dali para que fosse curadas as suas feridas. Ele pagou a hospedaria, deixou dinheiro lá para tudo que eles precisassem, e se faltasse ele ainda viria e pagaria mais. O samaritano, aquele que ninguém jamais acreditaria que ajudaria o inimigo, foi justamente este que ajudou aquele homem lá caído no chão. E é bem assim que eu tenho observado nas minhas andanças, nas minhas caminhadas por aí. Aquela pessoa que eu imagino que não quer nem saber de ajudar o próximo, aquela é a primeira a querer ajudar o próximo. Aquela pessoa que às vezes nós condenamos e que dizemos que não tem Cristo na vida, mas é justamente aquela que tem compaixão, que tem misericórdia, que escuta a voz do Espírito Santo, atendendo o seu chamado para ajudar quem mais precisa. Nós temos um trabalho no Caminho Curto, em Joinville, um trabalho com uma comunidade quilombola, e nesta comunidade nós estamos reconstruindo algumas casas. 3 casas estão neste projeto para serem reconstruídas. Uma precisa de um banheiro, a outra precisa de um telhado novo e de fiação elétrica, e uma outra precisa ser totalmente derrubada porque a família não tem mais condições de morar lá, é muito precária. E nós estamos fazendo então uma vaquinha e tentando levantar esse dinheiro aí para a reconstrução destas 3 casas. Mas não é assim tão fácil. Pessoas que a gente acredita
cristãos que a gente acredita que vão ter facilidade em ajudar, são justamente essas as pessoas que mais têm dificuldade. Eu não vou dizer que todos têm essa dificuldade, isso não é verdade. Conheço irmãos na fé, irmãos cristãos que abrem a bolsa imediatamente quando a gente precisa. É uma comunidade que precisa de alimentos, porque tem muita criança neste ambiente, né? Nós já estamos providenciando que as famílias também tenham um ganho extra, através de várias entidades que estão ajudando, mas nem sempre dá certo para todo mundo e nem sempre a gente tem tudo que nós precisamos, tudo que eles precisam, nem sempre a gente consegue ajudar. Então a gente sempre está fazendo campanhas, sempre está pedindo ajuda aos nossos amigos. E esta parábola, ela vem de encontro a este nosso pedido. Jesus Cristo, ele foi um homem que ele foi o Deus aqui na terra, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele deu a sua própria vida para nos ajudar, para nos salvar, para perdoar o nosso pecado e nos ensinou na prática que ajudar os outros, ajudar o necessitado, ajudar aquele que precisa ser curado, ajudar aquele que precisa de um abraço, distribuir o pão, né, com os 3 peixinhos e os 2 pães, onde ele fez aquela maravilhosa multiplicação. Jesus nos deu muitos exemplos fantásticos da necessidade que nós temos, cristãos ou não agora, né? Mas justamente aqueles que são cristãos é que têm a maior responsabilidade de dividir aquilo que eles têm com aqueles que mais necessitam. Então, neste dia eu peço a vocês, eu estou colocando aqui abaixo do vídeo o link da vaquinha, para que vocês também possam ajudar, ou podem falar diretamente comigo e a gente vai então resolver essa questão de como que vocês podem estar nos abençoando esta comunidade para a reconstrução destas 3 casas. Que Deus abençoe vocês, que Deus resplandeça o seu rosto sobre vocês e que Ele dê paz no coração a todo aquele que ajudar. Porque se eu ajudo o meu próximo, eu estou ajudando o próprio Deus. Inclusive Jesus mesmo diz: eu fui aquele que foi visitado. Quando você visitou alguém lá na prisão, você me visitou. Quando você me deu água, me deu comida, me deu pão, foi para mim que você me deu pão, água. Quando você socorreu, quando você orou por alguém, foi para mim que você fez isso. É assim que Jesus vê. Tudo aquilo que nós fazemos por aquele que é necessitado, nós estamos fazendo pelo próprio Cristo, porque Ele está entre nós. Ele está conosco, nos orientando, nos ajudando, nos protegendo e nos dando aquilo que nós precisamos. Que Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a todos vocês e tenham um ótimo final de semana.